Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e essa. Muita gente fica assustada, né? Fala, professor, nunca vou conseguir entender isso. Qual é a diferença entre C3, C4 e CAN? Do que tu tá falando? Eu fui fazer uma questão de vestibular, não consegui fazer, me confundo todo, nunca vou aprender isso. Calma! Respira, tô aqui para isso, gurizada. A gente vai ver que isso aqui não é difícil. Pode ser até assim um pouco complexo, mas não é difícil, vocês vão entender, tá? Então, muita calma, respira fundo, pega o material de anotação e vamos juntos. Bom, no módulo de metabolismo celular, dentro da biologia, metabolismo celular, a gente estuda quimiossíntese, respiração celular e também estudamos fotossíntese, ok. A fotossíntese é um processo que a gente estuda lá no ensino fundamental, basicão. A planta pega energia solar, pega água, pega dióxido de carbono, bom, aquilo que a gente estuda básico. No ensino médio, para fazer provas de vestibular do Enem, a gente já vê uma fotossíntese um pouco mais aprofundada. É a fase clara, é a fase escura, é o ciclo de Calvin, são os fotossistemas, comprimento de luz, tudo isso você já estudou, já deve ter estudado, já está sabendo e viu quanto magnífica é a fotossíntese. Chega a arrepiar, assim, tipo, a fotossíntese é massa. Ok, muito bem. A fotossíntese é um processo que as plantas fazem, né? Tem outros organismos também, mas a gente estuda pelas plantas, bonitinho lá. Ok. Só que algumas plantas, imagina só, algumas plantas vasculares, elas desenvolveram alguns mecanismos, algumas vias que a fotossíntese é a mesma, só que tem uma etapa a mais para que elas possam suportar ambientes difíceis de sobreviver, ou seja, ambientes muito secos ou ambientes muito quentes. Então, quando a gente fala de C3, C4 e CAN, esses tipos de planta, na verdade, são padrões fotossintéticos. Tudo isso faz fotossíntese. Tá? O que a gente estudou na aula de fotossíntese é a básica, são as plantas C3, que é a grande maioria delas que são. No entanto, algumas plantas, a C4 e as CAN, elas têm um passo a mais da fotossíntese. E é isso que a gente vai estudar, é fácil, é tranquilo, calma, não te assusta, vamos com muita calma, muito charme, muito amor. Então são padrões fotossintéticos. Todas essas plantas C3, C4 e CAN, elas usam o ciclo de Calvin igual, sabe? O ciclo de Calvin-Benson que a gente viu ali na hora de formar os açúcares, tudo bem. Tá? Então, para produzir os açúcares a partir do dióxido de carbono, é o que as plantas fazem. As plantas pegam o dióxido de carbono, o CO2, e esse carboninho elas utilizam para fazer o seu açúcar, o seu composto orgânico. O açúcar que elas produzem nessa etapa, elas mandam para a célula para fazer respiração celular com mitocôndria e tal. Assim como nós, respiração celular fazemos, as plantas fazem. A diferença é que nós precisamos comer e as plantas pegam o seu açúcar, elas criam o seu açúcar a partir de compostos inorgânicos, como é o caso do dióxido de carbono. Ok. Então como é que as plantas C3 fazem? Gente, nessa altura do campeonato você já deve ter estudado a aula de fotossíntese. Se não, vai lá, assiste a primeira aula de fotossíntese e tal. Claro, aqui eu vou resumir para vocês, mas a aula de fotossíntese há 40 minutos de aula detalhando cada um desses processos que eu vou resumir aqui. Aliás, aqui é o resumo do resumo, tá? Pensei nisso. Então, as plantas C3 é a mais comum, é a que a gente estuda, é o padrão de fotossíntese, a gente sempre vê as plantas C3. Então, é mais comum, 85% das plantas fazem assim. Todas as árvores, as leguminosas fazem esse tipo de via fotossintética. Muito bem, vamos lá para a etapa final, que a gente chama lá de etapa escura, a parte de formar o açúcar mesmo. O CO2, quando disponível, tem que estar sempre disponível, então as plantas têm que estar com o estômago aberto, lembrem-se, as plantas abrem os estômagos para quê? Por CO2 entrar. E em contrapartida, em efeito colateral, sai água. Então tu imagina que uma planta dessa precisa de CO2, só que, poxa, se está faltando água, está uma seca muito grande, ela desidrata, poxa, vão ter que fechar os estômagos porque a água é importante também. E aí elas não conseguem CO2, não fazem o seu açúcar, se não fazem o seu açúcar, não conseguem respiração celular, ficam sem energia e podem morrer. Por isso que essas plantas aqui, as plantas C3, elas não vão ser abundantes em regiões quentes, em regiões secas. Pega lá, vamos lá, biomas do Brasil, pega lá na Caatinga. Lá na Caatinga, às vezes, tem uma seca muito longa, de anos e anos. Essas plantas aqui, nesse sistema C3, não vão se dar bem. Vocês vão entender porque que as outras podem se dar melhor ali. Ok? Muito bem. O nome é C3, dessa via fotossintética, porque a rubisco, lembre-se, é a enzima mais abundante do planeta Terra, ela vai pegar o CO2, esse carboninho aqui, e vai fixar esse carbono aqui no início do ciclo de Calvin,
formando uma molécula de 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3 carbonos, a famosa 3-PGA. Então por isso que o nome é C3. Só por isso. Porque quando fixa o carbono, intermediado pela rubisco, ele vai fixar principalmente... Se eu sou o carbono, pá, juntei a outros 2, agora sou uma molécula de 3 carbonos. Então C3, tranquilo, simples assim. O ciclo de Calvin passa, forma o açúcar, recicla tudo, que eu não vou entrar nesse detalhe, na aula de fotossíntese a gente explica. Só que essa via não evita a fotorrespiração. Aí tu fala, professor, eu nunca estudei o que é fotorrespiração. Calma, vou explicar. A rubisco, essa linda enzima, olha que interessante, ela consegue fixar, ter essa afinidade pelo carbono, consegue fixar ele. No entanto, se falta CO2, ou seja, se falta o carboninho aqui, ela vai acabar tendo afinidade pelo oxigênio. E aí ela entra numa outra via que é dispendiosa para a planta, que é ruim para a planta, não é nada eficiente, que é o que a gente chama de fotorrespiração. Então, se o vestibular falar em fotorrespiração, não é algo bom. Parece, fotorrespiração, parece bonito, né? Vou marcar que essa é a correta, é a mais charmosa de todas. Não, é uma coisa que para a planta não é bom. É um desespero. Falo, tá faltando CO2, certo? Por isso que essa planta aqui, ela não pode ficar em regiões que ela tem que deixar os estômatos fechados por muito tempo. Então tem que ser regiões que tem chuva, não pode ser um troço muito quente e tal, né? Claro, cada uma tem ali tem outras estratégias também, mas isso é o geral e relacionado apenas à fotossíntese, certo? Bom, aí vem as plantas C4. As plantas C4, elas evoluíram, independentemente das CAN, e vocês vão ver que elas são muito semelhantes, mas evoluíram independentes. Essa aqui já tem um caminho e fala, pode estar mais sequinho aqui, pode estar mais, eu suporto mais. Por quê? As plantas C4, elas fazem as reações dependentes da luz e o ciclo de Calvin fisicamente, olha, não é temporalmente como as CAN, é fisicamente separados. Isso evita a fotorrespiração. Tá? Assim como as C4 evitam a fotorrespiração, as CAN também evitam fotorrespiração. Aqui não teve espaço, vocês podem colocar. As CAN evitam fotorrespiração também. Ok, mas como é que a C4 faz? Lembra? Grava essa informação. Essa aqui é chamada de C3 porque o CO2, o carboninho aqui, ele é fixado numa molécula de 3 carbonos. Ora, então a C4 é porque o CO2 vai ser fixado numa molécula de 4 carbonos. Certo? Então C3, 3 carbonos, C4, 4 carbonos no início. Agora, como eu disse, elas são separadas fisicamente. Enquanto que esse processo está acontecendo tudo na mesma célula, dentro ali dos cloroplastos, tudo juntinho ali, este caso aqui é diferente. Enquanto que nas células do mesófilo foliar, mais interior, mais no meião delas ali, acontece essa etapazinha de fixação do carbono, lá nas células que a gente chama de células da bainha do feixe vascular, esse conjunto de células que fica próximo aos feixes vasculares da planta, está acontecendo essa segunda etapa aqui, que é em si o ciclo de Calvin. Então olha que sacada interessante. Elas fazem isso aqui independente disso. Ok. Se está fazendo isso aqui, ela está armazenando o carbono fixado em uma outra molécula. Então vamos entender, vamos com calma. O CO2 que está aqui, ele vai ser ligado a uma molécula com outros 3 carboninhos, formando o oxaloacetato, que tem 4 carbonos. Ora, 4 carbonos, por isso que a planta é chamada de C4. Então é um tipo de fotossíntese que o carboninho é fixado em 4 outros carbonos, em 3 outros, né, formando 4 carbonos. Muito bem, quem faz esse intermediário, quem consegue fazer essa fixação, neste caso não vai ser a rubisco, que está aqui embaixo, calma, já vou chegar lá. É a PEP carboxilase, que vai pegar a PEP, 3 carbonos, vai juntar o CO2 fixando ele em 4, C4. Esse oxaloacetato, ele vai sofrer algumas reações, se transformando em malato. Esse malato fica armazenado ali, é enviado para o outro conjunto de células, ou seja, para um lugar fisicamente diferente de onde fez a primeira etapa, e aqui esse malato, que tem 4 carbonos, vai liberar um CO2, que vai aí sim ser capturado pela rubisco para entrar no ciclo de Calvin. E os outros 3 carbonos voltam para outra célula. Repare que tudo isso aqui vai ter um gasto energético, certo? Gasta ATP. Se gasta ATP, tu fala, isso não é bom. É que compensa gastar ATP, porque ela consegue sobreviver mesmo gastando ATP, ela vai produzir mais ATP de uma maneira eficiente, né? Por mais que gaste, que nem aquele negócio, para você quebrar a glicose, que tem 6 carbonos, antes você gasta ATP, depois você recupera isso, é mais ou menos isso aqui que acontece, ok? Então aqui vem o ciclo de Calvin, produz açúcar, tá lá rubisco para fazer tudo certinho. Então o que você tem que saber das plantas C4? O CO2 é fixado em 4 carbonos, C4,
é separadas fisicamente as células onde acontece essa primeira etapa dessa segunda etapa, e o resto é basicamente aí muito parecido. Ok? Então essas plantas são plantas mais comuns em lugares quentes. Repara que só 23% aproximadamente de todas as plantas tem metabolismo C4. Tá? 85% é C3 e o restante ali, um pouquinho mais, são as CAM. Muito bem. Então cana-de-açúcar e milho são exemplos didáticos sobre o metabolismo fotossintético C4. Agora perceba só, vamos para as plantas CAM. As plantas CAM é o metabolismo ácido das cruzuláceas. Elas foram encontradas principalmente nesse grupo, primeiramente nesse grupo, que é as crasuláceas. Desculpa, é um nome chato, né? Crasulácea. Imagina botar o nome do filho, da filha, crasulácea. Que horror, barbaridade. Mas enfim, ficou o nome CAM porque foi encontrado primeiro ali. Depois a gente sabe que tem outros grupos também que fazem. Mas o metabolismo fotossintético, a via fotossintética CAM, olha que sacada interessante. Em vez de separar fisicamente, como é o caso da C4, ela separa por tempo. As reações são separadas entre o dia e a noite. Olha só, enquanto que à noite acontece isso aqui, porque está entrando CO2, vocês já vão entender por quê, isso aqui é à noite, né? Durante o dia, essa aqui não está acontecendo porque o CO2 não está entrando. Olha o que elas fazem. Os estômatos, gravem isso, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Os estômatos fecham durante o dia. Se eles fecham durante o dia, tá? E abrem durante a noite. Por que isso é importante? Durante o dia, normalmente muito quente, muito seco, a atmosfera fica mais seca e tal, horas, fecha o estômago. Não vai entrar CO2, professor, tá? Mas não vai sair água. Então, para elas está bem. Mas, como é que elas sobrevivem passando o dia inteiro de estômago fechado? Aí está. Essa é a pergunta elementar. Durante a noite, os estômatos abrem. Agora a umidade está maior, a temperatura não está tão alta, então vamos lá. Abre os estômatos, o CO2 entra então. Abrir o estômago, lembra, é bom para entrar CO2, mas sai água, certo? Então o CO2 entra. Esse processo aqui é muito semelhante a esse aqui. A mesma enzima PEP carboxilase vai pegar o PEP, vai juntar o CO2 e vai juntar ele, formando o oxaloacetato, que tem 4 carbonos. Por que essa aqui não é chamada de C4? Porque essa aqui ocorre em células diferentes. Essa aqui é na mesma célula. Então, uma via muito parecida, embora tenha evoluído separadamente, está muito parecida, só que elas têm diferenças significativas. Isso aqui está tudo no mesmo lugar, na mesma célula, só que uma acontecendo de noite e outra acontecendo pelo dia. Ok, agora esse malato aqui, algum outro ácido que é transformado em oxaloacetato, ele é armazenado. Quando chega de dia, o estômago fecha, entra em ação os fotossistemas, tudo aquilo dependente da luz, e ele vai ter esse carboninho aqui de reserva. Então ele vai ser liberado aqui da mesma forma. A Rubisco pega o CO2, faz o ciclo de Calvin, transforma e isso acontece. Só que daí ele vai liberando esses PEP. E o PEP está sendo usado durante o dia? Não, mas não está entrando CO2, né? Então ele vai ficar lá disponível. Chegou de noite, entra em ação esse. Só isso aqui de noite. Chegou de dia, para de entrar CO2, isso aqui para de acontecer, mas está cheio de malato. Então durante o dia o que vai acontecer? Isso aqui. Vai quebrar os malatos, vai pegar o CO2, vai produzir açúcar pelo ciclo de Calvin. Acabou, agora começou a escurecer, mas tá sem malato mesmo, não tem muita reserva mais. O que vai acontecer? Vem a noite, entra CO2 e eles continuam fazendo isso. Então uma sacada interessantíssima. Quem é que faz isso aqui? Tá, então o malato é armazenado até outro dia. E quem faz aqui? Os cactos, as suculentas. Tá? Então são plantas que são adaptadas a climas muito secos, a climas muito quentes. Ok? Aqui também vai gastar energia em várias etapas. É um problema, professor. Tá, gasta energia, mas consegue sobreviver produzindo mais energia com a estratégia que elas desenvolveram ao acaso e foi selecionado pela seleção natural. O módulo de evolução é lindo, né? Então as plantas são hidricamente muito efetivas, né? Então elas conseguem suportar um estresse hídrico muito tempo, meses ou anos. Se esquece aí alguns meses de dar água para o teu cacto. Quando ele está vivo lá, ou as suculentas, dá muita água para ver se eles não apodrecem. Não pode dar muita água, eles não são bons para pegar muita água. Eles já têm água, né? Vamos matar eles afogados. E eles aguentam em locais secos também. Certo? Então, resumidamente, é isso. Todos esses aqui fazem fotossíntese. Todos aqui, mesmo sistema, precisa da luz, precisa do CO2, precisa da água, porque doa elétrons, tudo aqui, todo aquele processo da aula de fotossíntese. A diferença essa aqui é o padrão, não tem adaptação, a C4 tem adaptação por física, adaptação física. Num conjunto de células acontece uma coisa, no outro conjunto acontece outra. Nas CAM, acontece na mesma célula, só que uma coisa acontece de noite, outra coisa acontece durante o dia. E tudo isso acontece para elas sobreviverem de forma linda e magnífica. A biologia vai dizer, não é linda, gurizada? Eu sou apaixonado. Estamos juntos, um grande abraço. Segue teus estudos, vamos lá. Lembre-se que a tua aprovação é
aquele sacrifício, que, professor, eu amo estudar. Para. A gente até gosta de estudar, organizar, mas a gente cansa também, não vamos romantizar, certo? A diferença é que aquele que segue lutando, mesmo cansado, que se levanta cedo, mesmo com dor nas costas, mesmo, não aguento mais, é a diferença entre a pessoa que faz acontecer e a pessoa que espera acontecer, né? O conhecimento é isso. Coisa boa seria se a gente pudesse transmitir conhecimento por osmose, até uma difusão seria mais fácil ainda, né? Mas não é possível, pessoal, não é possível. Então depende de ti, você pode ter todo o conjunto de ajudas, pais, irmãos, amigos, professores, mas depende de ti. E como faz isso? Mantenha-se motivado, sempre imaginando por que você está fazendo aquilo. Estamos juntos, um grande abraço, segue os estudos, até mais.